Beleza, gente. A gente já está aqui na nossa segunda sala, as pessoas estão se conectando aqui. Beleza, já deu quantidade de integrantes da última sala. O que acontece? Na maioria das vezes, né, nós temos isso daqui como uma relação sadia. Tá? Então, o médium ele passa por essas crises de existência, essas crises de personalidade. Muitas das vezes acha que está surtando. Nossa, eu estou surtando aqui, cara. Não, peraí, você está sendo colocado, né, a testes e provações para quê? Para você se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Quer dizer que você é mais evoluído do que os outros? Não necessariamente, tá? Vou continuar dando andamento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Incorporação consciente ou inconsciente. Dentro da mecânica de incorporação, é costume entre os médiums se perguntarem se são conscientes ou inconscientes, como se essa resposta esclarecesse realmente um tipo de mediunidade, ainda a qualidade da comunicação, tá? Então isso aqui, ser consciente ou inconsciente, não merece ou não desmerece nenhum tipo de mediunidade, tá? Não desmerece e não merece, tá? Não existe melhor ou pior. O que é um médium inconsciente, tá? Veja só, alguns médios, quando incorporados, são semiconscientes, né? O seu corpo perispiritual duplo etéreo fica um pouco deslocado do eixo normal, em que tudo se processa como se fosse um sonho. E ao desincorporar o guia, seu corpo volta ao eixo sofrendo um pequeno choque, tá? Como quem acabou de acordar, assim esquecendo o que aconteceu quando esteve incorporado, tá? E inconsciente durante o processo. O que que acontece? Tinha uma médium já falecida, né, a Francisca Chiquinha, né, vulgo Chiquinha. Um dia eu perguntei para ela, falei, Chiquinha, como é que é a sua incorporação? O que que você sente? Ela falou, não, quando eu incorporo o cacique, eu vou para outro ambiente, ele me leva às vezes para matra, eu tenho a sensação que eu estou sonhando. Então, assim, ela tinha uma incorporação muito atípica, ela não se lembrava, né, segundo ela, né, desses relatos que a entidade dela promovia, tá? Então, era sim uma incorporação muito bacana, era um trabalho, né, fenomenal que ela efetuava ali com a gente, né? A gente teve um contato muito tranquilo com essa moça, inclusive nas nossas viagens para o Rio, quando a gente foi para o nosso retiro, ela participou dos primeiros, né? E assim, ela era outra pessoa quando ela estava incorporada, e um dia eu perguntei, e ela falou, não, eu vou para outro ambiente. A gente via que tinha uma alteração, né, diferente nas incorporações dela. Outro caso mais raro é o médium que no momento da incorporação faz desdobramento astral, né, podendo acompanhar ou não o trabalho da entidade, e lembrando ou não o que vivenciou enquanto esteve projetado em seu perispírito fora do corpo material. Isso aqui é muito semelhante ao que acontece a pessoas que têm o sonho, né, a mediunidade de desdobramento, né, de projeção astral, né, na noite. Só que o que que acontece? O médium, quando ele vai incorporar, ele é como se ele caísse em um sono, né, entre aspas, profundo, e o seu espírito, né, fosse deslocado para outro ambiente, né, ou ficasse ali, né, visualizando o trabalho da entidade. Isso aqui pode acontecer também. Alguns, quando incorporados, além do desdobramento, também dormem. São chamados de médiums sonambúlicos, quando seu corpo fica entregue de forma física e motora à entidade, dizendo ainda que tem mediunidade mecânica, né? Ou seja, ele cede o seu corpo, né, a esse processo de incorporação e ao final ele não se lembra, né? Ao começo do desenvolvimento mediúnico, né, quando começou a surgir a Umbanda, né, ali que a gente tinha esse nome, né, houve essa proclamação da Umbanda, né, existiam alguns médios que tinham essa incorporação, né? Por quê? Né, não se tinha material de estudo, né, não se tinha, né, a facilidade que nós temos hoje da informação. Então a espiritualidade precisava trabalhar de uma forma, né, com que eles efetuassem um trabalho caritativo, tá? Então isso aconteceu, né, no início da nossa Umbanda, acontece, né, vez ou outra com algum médium, pode acontecer com médium consciente isso em algum episódio, tá? Vou relatar para vocês. Tem um episódio que aconteceu comigo lá no terreiro lá, que o Pai Miguel manifestou, passou uma mensagem aos médiums lá,
e eu não me lembro como foi a incorporação no começo, não me lembro da mensagem e não me lembro da desincorporação, né? Eu lembro só do depois, né? Que eu falei, voltei. Então, assim, aconteceu comigo, eu não sou inconsciente, eu tenho, assim, eu sou completamente dependente do meu óculos, eu tenho miopia, né, 5 graus, 5,5 no olho direito e 5,25 no olho esquerdo. Eu não enxergo, eu não coloco comida no meu prato sem o óculos, né? Quem me conhece sabe que eu não faço nada sem óculos. Então, eu durmo com óculos do lado da cama, eu acordo e já tô com óculos na cara. Quando eu vou fazer o trabalho mediúnico, né? Antigamente, quando a gente era aqui na casinha, eu eu trabalhava de lente de contato, porque eu tinha a necessidade de falar assim, peraí, se eu vou incorporar e eu não enxergo sem o óculos, eu preciso usar a lente, né? É um fato. Porque eu vou cair, eu vou tropicar em alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí um dia trabalhando, já tinha um tempo que eu estava trabalhando incorporado, e aí o guia falou, ó, a partir de hoje não é para você usar essa lente sua não, você está me atrapalhando. Eu falei, ué, mas eu dependo da visão para conseguir efetuar o trabalho. Ele falou, quem está trabalhando sou eu, não é você. Então, assim, quando eu vou ter o processo de incorporação, eu não utilizo do óculos e eu sou completamente dependente do óculos. Todo mundo me conhece, sabe? Eu fico louco se eu não tiver com óculos, porque eu não enxergo. Eu não consigo fazer nada. Se eu tiver de carro, eu não consigo dirigir, porque eu não enxergo. E simplesmente está tudo embaçado aqui para mim. Então, assim, é um processo que acontece comigo, né? Que é um processo de entrega. Para mim foi um processo de desapego muito complicado, né? Porque desde criança eu uso óculos, né? E deixar o óculos para falar assim, nossa, a espiritualidade vai trabalhar, isso sempre aconteceu, tá? Então, vamos deixar as nossas coisinhas de lado, né? Porque isso faz parte, eu passei por isso, tá? Então, é um relato meu. E ser um médium mecânico e sonambúlico não torna melhor que os demais, porque a qualidade de uma boa manifestação, dentro ou fora da Umbanda, não está na forma, mas na essência. Ou seja, mais valor tem o teor da mensagem e a vibração da entidade do que a mecânica que ela se utiliza para manifestar. Podemos ter médiums inconscientes, em que nada interferem na comunicação, já que esta é uma polêmica nos terreiros, mas com sintonia baixa e afinidade espiritual negativa. Então não adianta nada o médium ser inconsciente e não fazer nada para cuidar da sua energia. Ah, eu não me lembro de nada. Mas aí o cara vive na farra, né? O cara vive na bebeção, vive falando mal, e uma série de outras coisas. Não adianta, porque a sua vibração está baixa, você não vai atingir, né, a mensagem coerente. Tem até uma piada aí que o pessoal está fazendo atualmente aí na internet, que eu achei engraçado, né? O espírito obsessor faz um comentário assim: nossa, eu tô aqui no terreiro aqui, o meu médium tá com a energia tão baixa que eu me manifesto, né, para dar o passe aqui porque eu tô melhor do que ele. Então, o espírito obsessor estava melhor do que aquela pessoa. Aí você pensa, pelo amor de Deus. Então, vamos cuidar. Só para descontrair um pouco. Pouco valor tem os fenômenos. Além de converter os céticos, muito valor tem a doutrina. Mas vale uma entidade de luz com pouca caracterização, cria em seu médio e que transmite tudo o que nossos orixás esperam da comunicação, do que um zombeteiro produzindo fenômenos para impressionar as pessoas e que pouco tem de bom para nos transmitir. Repare, quase todos precisam passar por um período de desenvolvimento mediúnico que varia de pessoa para pessoa. O que temos de saber é se a entidade incorporada realiza um bom trabalho de amor e caridade, doutrinando e transformando homens e mulheres em pessoas melhores para si mesmas e para com o seu semelhante. É forte isso aqui, né, gente? Então, assim, a gente, desde do estudo que a gente fez com o Humberto Peixoto ali no Refletiu a Luz Divina, todo mundo bate nessa tecla aqui de reforma íntima, de amor, de caridade, né, de deixar, né, a fantasia de lado e colocar os dois pés no chão. Incorporação consciente. Aqui tem um relato de Chico Xavier, é interessante vocês fazerem a leitura dele. Eu vou só fazer um comentário. Chico Xavier estava tendo o ato de psicografia ali, né, de uma forma mecânica, ao qual ele passava essa caligrafia, né, a essas pessoas. E aí o espírito chegou nele e falou: "Ó, eu preciso te levar ali no outro ambiente." E aí ele se deslocou do corpo, né, material, do corpo físico, e foi dar assistência em um outro ambiente. Tá? Então isso pode acontecer. Você pode estar ali num trabalho incorporado e o guia chegar a falar assim para você: "Ó, a partir de agora quem vai tomar conta sou eu."
eu preciso que você vá ali resolver alguma coisa. Isso pode acontecer, né? Não se surpreendam, são fatos e fatos. Aconteceu, né? Tem até o relato aqui, depois quem quiser fazer literatura é bem interessante. Se caso a entidade incorporante for de ordem mentalmente superior, ela passa a ser controlada pelo mentor do médium ou da médium, garantindo o bom andamento dos trabalhos. Essa citação aqui, e eu vou fazer uma citação dentro do nosso terreiro, lá todo mundo conhece, nós temos o espírito, né, da mensageira, da lanceira, né? Ela se utiliza de alguns médiuns, né? Ela costumeiramente incorporava em outros médios, o médio saiu do terreiro, ela continua incorporando lá. Tem espírito que não tem coroa mediúnica, ele incorpora em qualquer um para dar a mensagem. Se a pessoa não tiver, né, envergadura mental para lidar com aquela incorporação, quem assume a postura é o seu mentor. Ele fala assim, não, peraí, esse médium aqui, ele não tem condições mentais ainda de abarcar essa informação, mas ele precisa passar essa informação. Quem que assume o controle? O mentor desse médium fala assim, utiliza-se da minha energia, ou seja, você tem uma incorporação, né, muitas das vezes que acontece de uma forma dinâmica, ao qual o médium está incorporado com uma entidade que tem uma ordem extremamente superior do que a dele, né, do que ele está acostumado a trabalhar, e quem vai assumir, né, a ordem, né, de passar essa mensagem, né, de auxiliar, é o seu mentor de frente. Então, desenvolver a mediunidade é muito importante, porque você não vai incorporar somente os seus mentores de trabalho, os seus guias de trabalho, né? Tanto quanto tem entidades que vêm somente para desenvolver o médio e depois seguem a vida, né? Dá o nome ali, trabalha um tempo, depois segue para a jornada. Por quê? Você precisa mudar, né, de professor de tempo em tempo. Vai ter entidade que vai firmar e vai ficar o resto da vida, tá? Lembrando que, como mediunidade inconsciente é diferente de possessão, o médium possuído pode ser considerado enfermo terrestre, ficando sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Cérebro. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Então, a possessão que pode acontecer, ela não é benéfica ao corpo do médium. Então, as ditas, né, umbandas, né, outras religiões que a gente não pode falar mal dos nossos irmãos, mas tem muita gente aí, médium de poste, né, fazendo trabalho de amarração ali, que tem incorporações, né, de possessão, eles estão cedendo, além da sua vaidade, eles estão dando o que eles têm de maior benefício, que é o corpo, né, a sua saúde mental e emocional. Então, a partir do momento que ele está possuído com aquela energia e ele perde essas comunicações, né, de movimentação, de fala, e cede esse corpo, ele está sujeito a ter problemas, né, no seu corpo físico, mental e espiritual depois que isso passar. Então, quando a gente tem uma incorporação muito bruta ali no descarrego, né, no despacho, que acontece de vir espíritos muito densos, né, a gente tenta tratar isso de uma forma muito tranquila. Para quê? Para que não tome muito tempo naquele médium, né, para que ele não tenha sequelas, né, físicas e emocionais. É claro, acontecendo dentro de um terreiro sério, isso não tem por que te dar problemas, mas acontecendo em locais, né, libidinosos, pessoas que estão ali ganhando dinheiro, né, fazendo chacota com você, né, vendendo fórmulas de milagre, isso é um completo erro, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Já vamos dar às 8 aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Como é que tá para todo mundo aí? Eu quero ouvir vocês. Só eu falei hoje. Outro comentário, né? Tem algumas pessoas ali no terreiro que não têm incorporação. Quer falar, Ana? Não, né? O que que acontece? Às vezes a gente não tem mecânica de incorporação e a gente fala assim, nossa, eu tô perdido aqui, não tô servindo de nada. Gente, cantar ponto dentro do terreiro, né? Os pontos cantados, né? E aqui já vai uma observação para todo mundo.
é muito importante para o terreiro, para a energia, né. E vou fazer uma citação aqui, nós temos um livro fundamental, né, quando foi lançado entre aspas, né, a primeira literatura de Umbanda, ela veio de um berço espírita que é Leal de Souza é um espírita, né, que ele fala um pouco sobre Umbanda. E aí tem uma citação de Leal de Souza que ele fala sobre os pontos riscados, né. Estava acontecendo um trabalho de magia negra em um terreiro, né, dito de quiumbanda, né, ao qual se manifestavam espíritos zombeteiros, né, e quiumbas do baixo astral, né, que estavam se alimentando de baixa magia, ou seja, sangue animal, né, fazendo oferendas, despachos, amarrações e por aí vai. Quando eles fizeram o sacrifício lá do animal, que eu não vou citar, porque é bem pesado a situação que eles fazem lá, ao fazer o corte naquele animal e colocar a cabeça dele ao centro do ponto riscado, o animal continuava vivo. E aí ele fez um comparativo, né. Por que que o animal continuou vivo se não tinha corpo físico, né, biológico? Ele continuava, né, tendo as suas, né, excreções e por aí vai. Por quê? O ponto riscado ele tem uma magia e a corrente do terreiro mediúnica é o mais importante, tá. Então nós passamos por um episódio lá no terreiro que uma pessoa lá teve um probleminha e a gente precisou levar ela no hospital. O que que acontece naquele momento? Existe ataques espirituais que acontecem todas as giras, né. Então você tem espíritos zombeteiros e sofredores que adoram perturbar as sessões, né. Então eles vão se incumbir de quê? De colocar pessoas ali de má índole para perturbar, para causar desarmonia. E aonde entra a corrente nisso? As pessoas têm que estar sempre respaldadas no respeito e na participação da corrente, né. Como assim? Cantando, né, prestando atenção, né, no que está acontecendo, se já tem uma pessoa ou 2 tomando conta, né. O terreiro em si, ele não precisa ser movimentado para resolver um problema, ele precisa resolver o quê? A harmonia, né, a tranquilidade, né, e os médios mais experientes são os que mais precisam estar atentos e os iniciantes acompanhando essa frequência, né, desse trabalho, para quê? Para a frequência do terreiro não baixar. Não é porque a gente está com um pai de santo incorporado, que tem 4 incorporados, que a gente tem que desligar "Ai, como foi o seu dia? Nossa, eu tive problema com a minha irmã, aí tive diarreia hoje". Gente, esses comentários não agregam em nada dentro do terreiro. Então a gente tem que, sim, ficar em silêncio, cantando o ponto, prestando atenção no que está acontecendo. Entidade incorporou, né, você, às vezes, é cambono, não é cambono, corre ali, fica do lado, presta o auxílio àquele guia. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer um imprevisto, né? E esses imprevistos acontecem de ordem espiritual, né, por ataques de espíritos menos esclarecidos e até mesmo espíritos inteligentíssimos que não estão felizes com o trabalho que está sendo feito ali, né? Porque está desmanchando as legiões ali que eles levaram séculos para formar, né? De obsessão, de magia negativa. E a gente tem que estar atento, tá. Então, dentro de um terreiro não existe coincidência, não existe imprevisto, existe atenção, né, monitoramento, a gente tem dia que a gente está dislexo mesmo, eu falo por mim, tem dia que eu estou voado, tem dia que eu estou mais atento, tem dia que eu estou mais sério, porque cada trabalho é um. Então vamos sempre redobrar a atenção, né, tentar cantar mesmo, participar. "Ah, minha voz é feia, a minha voz é horrível, e eu canto esganado, eu não quero nem saber". Então vamos participar, vamos dizer assim, vamos dar o nosso sangue ali, ó, dentro do terreiro, vestir a camiseta, a fardinha do branco mesmo, né. E viu às vezes que um ou outro ali, ó, tá conversando, tá ali, ó gente, vamos fazer silêncio, tá. A gente não tem que levar um pedido de silêncio para o lado íntimo, uma chamada de atenção para o lado íntimo, por quê? Porque nós estamos lidando com vidas ali dentro. O terreiro de Umbanda é um hospital energético, ali só vão pessoas doentes, né, e os maiores doentes, né, dentro dessa jornada, entre aspas, os maiores doentes, né, nós estamos trabalhando a nossa cura, estamos tentando, a gente precisa redobrar essa atenção, por quê? Nós somos o espelho, né, nós somos a referência dessas pessoas. Eu não sou perfeito, tá? Tirem isso, todo mundo comete erros, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tá, Gabriel, para mais muito consciente.
Eu vou ler em voz alta que aí fica gravado, tá? Gabriel, para o médium muito consciente, vamos dizer assim, e além disso, inseguro, o animismo pode ser visto como uma forma de ajudar, entre aspas, o médium a se soltar no começo. Já ouvi dizer que no início o trabalho pode ser, por exemplo, 80% médio e 20% guia. Faz sentido, ou temos que esperar o tempo certo, né, do guia se manifestar de uma forma mais intensa. Eu vou colocar uma imagem aqui para facilitar o entendimento. Esse aqui são. Eu vou pegar qualquer imagem aqui, tá, gente? Vamos pegar essa daqui. Minimizar aqui. Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma que você entenda. Tristeza. É, vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira com que isso fique visível para todo mundo entender o que eu quero falar aqui. O corpo ciência, né, física quântica, química, né, isso está tudo relacionado com a religião de Umbanda, porque a gente não lida somente com o lado filosófico e religioso, a gente lida com ciência, né, então quando nós lidamos com as ervas, né, com os nossos sentimentos, com o desenvolvimento mediúnico, nós estamos movimentando energias, né, então aqui um exemplo, né, dos 7 chakras, né, chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual e básico. Quando a entidade, por exemplo, de caboclo, de Oxóssi, está se manifestando no corpo físico, né, esse chakra aqui, cardíaco, ele pode ficar alterado, ou seja, geralmente médiums, né, que eu vou perguntar, quem tem ataque cardíaco quando está incorporando? Pode abrir o microfone e falar assim, ou manda no chat aí, o ataque cardíaco. Você vai começar a incorporar, o chakra cardíaco vai lá em cima, né, você parece que está com o coração aqui na boca, né? Que isso acontece? Né? O chakra cardíaco, né, é o chakra intermediário, ele lida com o nosso lado sentimental, que é o lado superior, e o emocional, que é o lado inferior. Né? Quando nós estamos no dia a dia, nós lidamos com isso aqui o tempo inteiro. Né? Então a gente fica triste, a gente vai lá embaixo na nossa frequência. Agora eu tô felizão, nossa frequência vai aqui, ó, 550. Aí eu tô indo no terreiro por obrigação, né? Isso está te causando dor. Olha a frequência que você está chegando aqui no terreiro. 75. 75 de frequência vibratória, você só vai incorporar o obsessor. Espírito de luz nenhum vem. Então, quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, né? Esses chakras aqui, eles começam a sofrer alterações, né? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. Vibrando, diamante. Quando a gente chega no terreiro, a gente é essa pedrinha escura aqui embaixo, ó. Nós somos essa pedra aqui. Então, a cada gira, né, a cada passe, a cada consulta, a cada incorporação, você consegue tirar uma lasca, né, dessa carapaça aqui, dessa tristeza, dessa raiva, né, do que a gente passou no dia a dia, né, no nosso momento. Né? Então, o médium, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai lapidando a sua mediunidade, a intenção é ele conseguir se tornar esse prisma, né? Ou seja, que reflete essa luz da maneira com que ela vai ser passada. Então, você pode ver que a luz ela vem numa frequência e ela passa para o outro lado. Então, nós, médiums, somos esse cristalzinho aqui. Então, quando a luz ela chega na gente, ela passa para o outro lado da maneira que nós estamos. Então, quando a gente começa o desenvolvimento mediúnico, todos esses chakras aqui, ó, eles estão desregulados. Né? Então, às vezes, a gente tem uma vida desregrada, a gente pensa, às vezes, uma besteira. Ah, não, eu tô triste, eu não consegui perdoar, tô com um probleminha. Isso aqui tudo atrapalha na incorporação. Então, qual que é a regra? Eu tenho meu animismo e eu não sinto que eu estou conseguindo incorporar de uma maneira tranquila. O banho de ervas, quando a gente joga da coroa ao básico, ele vai ajudar, né, tirar esses miasmas aqui, né, do nosso corpo emocional, físico, né, e espiritual. Então, quando a gente tem um problema, sei lá,
no chakra cardíaco, você pode ter um problema de coração. Ah, eu não consegui perdoar tal pessoa, você vai ter uma dor de garganta. Ah, eu não consegui dormir essa noite, eu estou muito preocupada, a cabeça está cheia. Né? Você vai ter um problema ali, ó, de dor de cabeça, porque o seu chakra não está funcionando da maneira coerente. Tá? Então, a gente sempre passa por desregulações. Não é porque o médium é experiente que o chakra dele é completamente controlado. Tá? Então, o que a gente pede? Entenda que você está em contato com tudo que você pensa, que você fala, que você compreende, né? Que você aceita, que você omite. Então, nós aceitamos essas frequências aqui, e quando a gente vai para o terreiro, a gente tem que começar a largar. Então, a gente vai largar a neutralidade, tá? A neutralidade é o seguinte: ah, para mim tanto faz se a pessoa falou mal da religião de Umbanda, ah, para mim tanto faz se falou mal do terreiro. Gente, não existe tanto faz. Olha a frequência vibratória de você ser neutro. Ah, eu sou imparcial. Não existe imparcialidade. Então, ou nós trabalhamos em prol da luz, da caridade, da verdade. Claro, a gente não vai sair dando tapa na cara de todo mundo, né? É óbvio. Mas nós precisamos, né, começar a colocar coisas para fora. Ah, eu tenho vergonha demais, gente, vergonha. Olha o tanto que é baixa a frequência da vergonha. Então, nossa, eu tô com vergonha de incorporar. Você foi lá embaixo. O guia vai ter maior dificuldade de subir. Então, o que que acontece? Quando o guia ele se aproxima, né, de você ali, porque nós todos, tem pessoas que são mais e menos desinibidas, né? Vamos tentar deixar a vergonha de lado, né, e deixar a espiritualidade trabalhar. Entender que quando você estiver incorporado, você vai pensar, você vai ter necessidades fisiológicas. O guia pode falar assim: olha, meu filho, eu tô vendo aqui que você tá com problema. Por que a gente pede para os médios não comerem carne? É porque a energia animal é impura? Porque olha só, quando você ingere uma carne, que eu já vou fazendo um apanhado aqui, a sua digestão, o seu corpo físico manda tudo isso aqui para sua digestão. Né? Nós sabemos que quando a gente come, almoçamos ali, dá um sono, não dá? A maioria das pessoas tem sono. Por quê? Porque você está digerindo o seu corpo energético, né? A sua parte celular está trabalhando para digerir esse alimento. Ou seja, se você comer carne e for para o terreiro, vai funcionar? Pode funcionar. Tanto quanto pode te dar um trabalho tremendo de lidar com essa incorporação. Ah, a energia animal é suja? Não, não é que ela é suja. É você não estar preparado porque o seu corpo não tem energia para incorporar, para falar, para se comunicar, tá? Então, aí eu não comi carne, mas o dia inteiro ficou lá brigando com o filho, brigando com a nora. Então, isso aqui na hora que a entidade for querer se comunicar, ela não vai conseguir, porque o seu chakra laríngeo, ele está contaminado por uma baixa vibração. Então, isso aqui é só uma pinceladinha, só passando por cima, tá? Então, no começo, quando a gente começa, tá? Tem gente que fala que é 80% médio, 20% guia. Não meça isso aqui em percentual. Por quê? Porque quando você chega no terreiro, você está ali com os dois pés, né? O seu caso, Conrado, é diferente porque você tem filha, né? Às vezes você fica preocupado com a criança ali, então isso é normal. Essa parte da gente ficar preocupado, nossa, com quem que a criança tá? Nossa, a criança tá chorando. Isso acontece, tá? Então, assim, não se culpa por isso, tá? Não existe essa questão de culpa. Mas trabalha para quê? Para falar assim, olha, o meu corpo energético, o meu corpo mental, emocional, é uma ferramenta e eu estou entregando aos meus queridos guias, mentores e protetores para que eles façam o melhor uso possível. Né? E cada semana, né, você vai começar a ver uma diferença nessas incorporações, porque você começou 80% médio e 20% guia. Na outra semana, você é 75% médio e 20%, 25% guia. E aí você vai aumentando isso daí. Né? Então é um trabalho mais de confiança, né, com você, com o seu mentor, né, que é algo que vai acontecendo gradual, não acontece da noite para o dia, não se cobre por isso, tá? E aí vai. Tem um relato, ai, meu pai é foda, o cara manda aqui, aconteceu uma vez um médium, ex-médium participante do terreiro comer carne de jacaré e chegar no terreiro e passar mal. Acontece, por quê? Porque não tá com a energia preparada, gastou tudo digerindo ali a carne, e já foi contra o preceito da casa, né? Já foi uma maneira de burlar as regras, e acabou ficando mal. Acontece, sim. Então, a gente pode passar mal, pode dar uma dor de cabeça ou outra, mas sempre vamos se atinar a isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu falo
a Umbanda não é só dentro do terreiro, a gente não está ali só para incorporar, que a gente tem que entender que o mundo, né, o planeta, né, o nosso planeta, ele tem uma vibração, né, o que nós falamos tem uma vibração, o que nós pensamos tem uma vibração, e a gente tem que começar a olhar isso com outros olhos, tá bom? Não olhar somente com o lado material. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, gente? Tá tranquilo aí para todo mundo? Dá uma pinceladinha aqui, que eu acho que a dúvida de um é a dúvida de todos. Tá, tudo ótimo. Só queria falar uma coisa, aproveitando, voltando atrás no que você disse, questão de prestar atenção. Aproveitando a deixa, todos nós, cambonos, que fica ali, ficar muito atento a todos os outros, não só os médios, mas a assistência também, que às vezes pode incorporar, cair. Então, isso é responsabilidade de todos nós. Obrigada. Boa noite. Último estudo. O momento mais importante da gira é antes dela começar, tá? Os 15 minutos ali, os 10 minutos que antecedem a gira, que muitas das vezes a gente, eu quero conversar, eu vou tomar um café, eu quero bater um papo ali, quero comer, nossa, eu quero ver como é que foi a semana do fulano. Vamos tentar deixar isso pro final da gira, para quê? Para que a gente aproveite o máximo dessa energia de empolgação que nós temos, né, de curiosidade, né, de participar do próximo, né? Para usar dentro do terreiro, né? Muitas das vezes para cantar um ponto, para bater uma palma, né? Para estar ali ativo. Eu ali, muitas das vezes, quando eu estou ali com os meninos ali, com a Gabriela, com o Ariel ali no atabaque, eu estou de olho, né? Então, muitas das vezes eu fico vendo, né? Você tem assistido ali, tá ali na assistência conversando, mexendo no celular, né? E principalmente na corrente ali que está às vezes disperso, o outro. A gente sabe que tem gente que não consegue bater palma no ritmo certo, não se força a bater palma no ritmo certo, mas se força a participar e a cantar, porque quando você está cantando ali, só um comentário para facilitar para todo mundo, o nosso chakra, né, da comunicação, né, que esse fica aqui na nossa garganta, ele vai se limpando. Então, às vezes você começa a cantar um ponto, você esquece, ó, seu chakra está carregado, né? Vamos descarregar. Como é que a gente faz isso? Falando coisas boas, né? Cantando com alegria. Então, vamos começar a trabalhar isso aí, tá? É importante o médium, a pergunta da Ana Carolina aqui, sobre a energia, seria importante realizar também uma meditação diária para que possamos equilibrar esses chakras? Diariamente é interessante a meditação? Sim. E a meditação não se dá somente deitada, né? Ouvindo um mantra, tá? Você pode muito bem estar ali de olho aberto, tendo o seu dia a dia e um contato ali em mentoria, fazendo a sua prece. Então é interessante sim a meditação diária, tá? A meditação, né, só um comentário da palavra, né? Você está se editando, meditação, né? Se você fragmentar a palavra, você vê que você está precisando se editar. Então, a partir do momento que você admite que você está certo, que você está errado, que você cometeu um erro, você já está, né, conseguindo meditar de uma maneira sadia, tá bom? Agradeço a todo mundo aí a participação. Espero ter sido claro, gente. E espero não ter ofendido, não ter corrido rápido aí. Às vezes eu falo de uma maneira acelerada, às vezes mais devagar. E as coisas fluem como tem que ser, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos e até o próximo encontro, tá bom?